Queridos irmãos, a paz do Senhor e boa tarde a todos. Gostaria de trazer uma palavra para a nossa meditação nessa tarde. Me encontro aqui no Monte do Alcides Carneiro, buscando a presença do Senhor. E o Senhor colocou uma palavra em meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nessa tarde, em o nome de Jesus, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 20. Diz assim: Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e o adorou. Amém? Texto maravilhoso para a nossa meditação nessa tarde. Esse texto fala de um momento muito sério e importante na vida do rei Davi, momento ao qual Davi tinha cometido um dos seus maiores erros, né? E a gente sabe que Davi era um homem que era chamado segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos conta que ele cometeu um grande pecado. Ele traiu, ele embriagou um homem e tirou a vida, cometeu um suicídio, traição, seguida de homicídio. E de um amigo, né? E foi uma das coisas mais tristes que a história de Davi narra. Mas depois desse momento, nós sabemos que muitas coisas ruins aconteceram com Davi, e a Bíblia vai dizer que o profeta Natan vai à casa de Davi e ali pelo Senhor, usado pelo Senhor, traz ali um enigma para ele, uma profecia, e corrige Davi. E logo depois disso, a palavra de Deus diz que Betseba, a esposa de Urias, a qual Davi tinha matado, colocado para morrer na guerra, ela engravida e dá à luz a uma criança. E essa criança, ela se encontra muito doente. E de repente Davi, ele começa, depois da repreensão do profeta Natan, ele começa ali a se arrepender. E a Bíblia fala que ele vai para um determinado lugar do palácio real, se veste, sabe, de saco, de roupa de humilhação, e se tranca ali e começa a orar ao Senhor e a jejuar e se consagrar ao Senhor, pedindo a Deus para que livrasse aquela criança da morte, para que perdoasse ele do seu pecado. E nesse determinado momento ao qual nós lemos da palavra, que Davi se levantou, se ungiu e trocou de roupa e foi para a casa do Senhor o adorar. Foi o momento que mais me chamou a atenção. Nós vimos uma história triste, trágica, de um homem de Deus, escolhido por Deus para estar à frente do povo de Israel, e agora ele passa por uma situação onde ele tem uma perda. Seu filho com Betseba morre. E ele estava ali em prantos, chorando, se humilhando na presença do Senhor. E o texto nos mostra que ele pega, e depois que chega a notícia de que essa criança tinha morrido, ele se levanta, se lava, se unge, troca de roupa e vai adorar ao Senhor na casa do Senhor. Talvez para muitos, lendo esse texto, vai falar: poxa, mas que pessoa insensível. Não. Nós tiramos uma grande lição nesse texto e nesse momento da vida do rei Davi, é que às vezes nós devemos pagar um preço, chorar, se humilhar na presença do Senhor, sabe, buscar ao Senhor enquanto ainda há vida, enquanto ainda há esperança em vida. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos, tem poder, né? Quem diria Lázaro, né, que foi ressuscitado depois de 4 dias de morte. Mas aqui o texto diz que Davi, ele se levantou, se lavou, se ungiu e foi para a casa do Senhor adorar. E eu quero trazer uma palavra para a sua meditação nessa tarde. Talvez você se encontre em situação onde você, né, fez tudo o que você pôde. Você orou, você buscou ao Senhor e chorou diante de Deus, falou com Deus, pediu para que Deus fizesse algo a teu favor, e talvez você não viu o resultado qual você queria que tivesse acontecido. Você não viu aquilo que você talvez até mesmo pediu a Deus, e você não viu acontecer muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, ele é um Deus que tem os seus propósitos. Tudo que ele faz com um propósito. E se ele também não faz, é porque ele também tem um propósito de não fazer naquele momento. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer, João vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é o Senhor do tempo, ele tem o poder sobre todas as coisas. E Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito debaixo do sol.
E eu tenho certeza nessa tarde que Deus, Ele está no controle de tudo, da minha e da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas, nada sai do controle do nosso Deus. E talvez se você não viu o agir de Deus, a mão de Deus, o manifestar de Deus, eu quero te dizer, se levanta em nome de Jesus, não fique prostrado. Davi nos trouxe uma lição, não fique prostrado. Perdeu, as perdas fazem parte da nossa caminhada. As perdas fazem parte do processo do cristão na terra. Nós também passamos por perdas. Cada apóstolo, cada servo de Deus na Bíblia vai ter perdas, vai ter momentos de conquista e de coisas extraordinárias, mas também vai ter momentos de perdas. E eu quero te dizer nessa tarde, eu não sei qual o momento da sua vida, talvez você está vivendo momentos de muita vitória, de muitas conquistas, então louve ao Senhor. Não deixe de ir para a casa do Senhor e louvar e adorar, engrandecer o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Davi agora ele teve uma perda, perdeu o seu filho e ele... Quando chegou a notícia que aquela criança havia morrido, o filho de Betseba, ele se levanta, ele se lava, toma um banho, se unge e vai para a casa do Senhor. E nessa tarde eu quero deixar uma palavra para você. Eu não sei quais foram as perdas que você teve ou que está tendo no decorrer desse tempo. Eu quero te dizer que é tempo de se levantar. A Bíblia diz que Davi se levantou e se purificou e se lavou. Eu quero te dizer que é tempo de você se levantar nessa tarde, é tempo de você tomar uma posição e se levantar na presença do Senhor. Pegar as cinzas que estão sobre a tua vida. A Bíblia diz que Davi tinha se coberto de cinzas, ele tinha se revestido de pano de saco, de pano de humilhação. E ele se levantou, lavou aquelas cinzas, ou seja, lavou aquela sujeira, aquilo que estava pesando sobre o seu corpo, aquela roupa de trapo que ele vivia, que ele estava vivendo, estava usando. E ele se lavou, se levantou, se lavou e foi adorar ao Senhor. Deus está falando comigo e contigo nessa tarde. É tempo de se levantar, independente das perdas e do momento que você está vivendo. Se levanta nessa tarde, vai adorar ao Senhor, vai para a oração, vai para buscar a presença do Senhor, vai agradecer ao Senhor, porque apesar de qualquer perda e qualquer situação, Deus ainda tem te conservado em vida e Ele está te dando uma oportunidade para a partir de hoje viver coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que nesse tempo na vida de Davi, a partir daí ele começou a viver um tempo extraordinário na presença do Senhor. Ele continuou tendo lutas, batalhas e pelejas, mas ele continuou fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele não parou o seu ministério, ele não parou o seu reinado, ele continuou reinando, ele continuou preparando, ele continuou preparando, para o reinado de Salomão. Ele continuou trazendo madeira, para construir a casa do Senhor. Ele continuou comprando, adquirindo riquezas, para construir o templo do Senhor, a casa de Deus. Ele continuou indo para o tabernáculo adorar ao Senhor. E eu quero te dizer nessa tarde, talvez você está num estado de estagnado, você está estagnado na tua vida por perdas e situações que aconteceram na tua vida. Eu quero te dizer nessa tarde, se levanta, se lava, o Espírito Santo de Deus, ele tipifica água. E nessa tarde, Deus está falando comigo e contigo, se lava nas águas do Espírito Santo e se coloca de pé. Se unge, unção, está falando sobre unção, busque a presença do Senhor, unção é a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus, busque a presença do Espírito Santo de Deus para a tua vida, se encha, se revista, se cubra com o Espírito Santo de Deus nessa tarde e vá para a casa do Senhor, ou seja, vá adorar o Senhor no lugar que Ele tem te chamado, lugar de adoração. E eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, independente das perdas, das circunstâncias da tua vida, Deus está te concedendo uma oportunidade para ainda adorar o nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de tudo, independente do momento que você está vivendo, dos ganhos, das perdas, Deus está no controle. E a Bíblia diz que as coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você, nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, e nem se passou no coração do homem. Essas coisas são as que Deus tem preparado para mim e para você. Deus tem coisas especiais, maiores do que você imagina, preparado para o teu futuro. Deus tinha coisas extraordinárias para o futuro de Davi, para o futuro dos seus filhos, de Salomão, da sua descendência. Deus tem coisas extraordinárias para a tua casa, para a tua família. Não fique
fique nesse estado de cabisbaixo, sabe, encurvado diante das situações e das circunstâncias. Se levanta, se banha e vá para a casa do Senhor, ou seja, adore ao nome do Senhor, glorifique aquele que vive e reina, que tem te sustentado. Eu acredito que Davi olhou tudo em volta, a responsabilidade que ele tinha com o povo de Deus, com a casa do Senhor, e ele falou: não, eu ainda tenho uma missão a se cumprir, eu ainda tenho um propósito da parte do meu Deus a cumprir na terra. E ele continuou governando, ele continuou reinando sobre Israel, ele continuou fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ser o rei de Israel. E Deus te chamou e te deu um governo, te deu uma responsabilidade espiritual, e ele conta contigo. Ele conta contigo independente dos teus erros, das tuas falhas. Davi tinha acabado de cometer a maior burrice, a maior loucura da sua vida, mas ele se levantou, ele se humilhou primeiro, depois ele se levantou, se banhou e foi adorar o nome do Senhor. Nessa tarde, independente das coisas que você fez, do que você cometeu, se levanta, se humilha na presença do Senhor, depois se levanta, se banha e vai adorar ao nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e boa tarde para você em nome de Jesus.